Olá, tudo bem? Graça e paz no coração da amada igreja, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Evangelista Hilton Souza trazendo uma palavra, uma mensagem de amor e fé para o teu coração. Gostaria de saudar meus amigos do Instagram, meus amigos do Facebook, do Twitter, você que tem acompanhado a vida desse evangelista e temos abordado os temas através das Sagradas Escrituras, para que você venha ter o entendimento daquilo que é a vontade de Deus, o que é servir a Deus, o que é fazer a vontade do nosso Pai. Amém? Amados, existem duas palavras duas pequenas frases que estão tirando o povo de Deus do caminho que é a salvação. Dentro da igreja, fora da igreja, duas palavras têm ido de encontro ao homem e à mulher de Deus, que estão distorcendo o querer do nosso Deus. Existe uma palavra, uma pequena frase, que diz assim: nada a ver. Você já ouviu essa palavra? Alguém já falou isso para você? Essa pequena frase? Nada a ver. Nada a ver. Tem um cara que está trabalhando em determinada empresa, vê algo jogado ali de canto, não é dele, mas ele achando que ele pode pegar aquele algo ali e não vai dar em nada para ele, porque, poxa, nada a ver, uma pequena ferramenta, um pequeno aparelho. Ah, mas eu posso ir para a igreja com a saia curta, com decote, tudo. Nada a ver, né? Tudo a ver, amado. Hoje, servir a Deus é muito complicado. A palavra de Deus diz que nós temos que voltar a ser criança para que possamos adotar o reino dos céus, para que possamos entrar no reino dos céus. Muitos têm abordado temas como dízimo, prosperidade, tudo isso. Satanás está envolvendo o povo em um contexto que dentro das Sagradas Escrituras, se é palavra de Deus, eu vou seguir. Aquilo que não é, não me diz respeito. Eu tenho colocado meus vídeos na rede, tem agradado a uns, desagradado a outros. Amados, eu quero deixar bem claro, isso é a opinião do evangelista Ailton Souza. Eu respeito a sua opinião. Se você quiser respeitar a minha opinião, glória a Deus. Se não quiser, glória a Deus do mesmo jeito. Porém, eu tento fazer aquilo que em meu coração é certo. Levar a palavra de Deus a todo aquele que crê. Quem não crê, paciência. Se nem Jesus Cristo agradou a todo mundo, como que um pequeno evangelista irá agradar? Mas Deus sabe todas as coisas. A palavra de Deus nos conta de um homem muito, vamos dizer assim, um homem de experiência, com uma família volumosa e que ficou muito marcado na era cristã pelo ato que ele fez que levou à ruína toda a sua família, por justamente achar que não tinha nada a ver o problema, aquilo que lhe ocasionou. A palavra de Deus nos diz, no livro de 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 7, diz assim: e os filhos de Carmim foram Acar, o perturbador de Israel. Esse homem já era conhecido como Acar, o perturbador de Israel. Acar quer dizer o perturbador de Israel. Mas em outras tradições, se você for lá no livro de Gênesis, capítulo 6, Gênesis capítulo 6, ou melhor, me perdoe, Gênesis não, Josué. Livro de Josué, capítulo 6, nós vamos entender por que Acar levou esse título tão obscuro, tão maléfico na vida dele. Um título que não seria favorável a um pai de família levar esse título, porque é um título muito feio. Veja bem, assim que Moisés morreu, ficou a incumbência de atravessar o povo hebreu pelo além Jordão de encontro à terra prometida. Josué, levantado por Moisés como seu braço direito, agora Moisés morto, Josué assumiu a liderança daquele povo. E aquele povo grandiosamente ficou muito volumoso, foi dividido em 12 tribos e, moral da história, Josué passou ali em Jordão e Deus falou para ele que ele ia encontrar problemas logo à sua frente, mas toda a terra que ele pisasse seria vulgada.
E o que acontece? Logo à frente tinha a cidade de Jericó, uma cidade grandiosa. Porém, a palavra de Deus nos diz no livro de Josué, capítulo 6, versículo 17, diz assim: porém a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver dentro dela. O que era anátema? Era algo maldito, algo amaldiçoado. E Deus falou bem claro: pega teu exército e vai com o meu povo, vai em frente. E a gente já conhece a história da derrubada das muralhas de Jericó. E Josué assumiu aquela cidade, tomou tudo que era ali, pegou o ouro e a prata ao tesouro do nosso Deus, e as demais coisas foram tratadas a fio da espada, foram queimadas, matados e essas coisas todas. Só que Deus deixou bem claro para Josué que aquela cidade era amaldiçoada, tudo que ali estava era amaldiçoado. Porém, Acar, que é citado no livro de 1 Crônicas, aqui no livro de Josué, ele é citado como Acã, né? E Acã, ele simplesmente, Acã era da família de Carmi, filho de Zebedi, da tribo de Judá. E o que acontece? Acã, logo que entrou com o exército dentro da cidade de Jericó, ele viu ali uma capa babilônica, uma concha de ouro e alguns ciclos também, uns ciclos de prata. E ele viu que não tinha ninguém olhando. Ele falou: poxa, batata, para queimar tudo isso aqui, nada a ver. Se eu pegar um pouquinho, nada a ver. Ele foi e pegou, escondeu em sua tenda, debaixo do tapete, e lá deixou. Não, nada a ver, uma coisa tão simples. A cidade ia ser destruída mesmo, ele estava sendo destruída, tudo ia ser queimado. Não tem nada a ver pegar umas moedinhas, uma conchinha, nada a ver isso. Só que ele esqueceu, meu amado, que o povo que estava em sua volta não ia ver. Mas o Deus Todo-Poderoso, que tudo vê, estava observando tudo aquilo. E Acã, além dele ser desobediente, ele fez com que todo o povo pecasse. Josué ele foi feliz ali, conseguiu derrubar a cidade de Jericó, mas logo à sua frente tinha a cidade de Ai. E ele colocou em direção a Deus, e Deus permitiu que lá ele fosse. E ele juntou alguns dos seus guerreiros e foi até aquela cidade para tomar Ai de assalto. E chegando lá, cerca de 30 a 36 membros da equipe de Josué foi colocado a fio da espada. E aquele exército pequeno da cidade de Ai botou os hebreus para correr. E Josué não entendeu o que tinha acontecido. Josué simplesmente ele ficou em estado de choque. E ele colocou o joelho no chão e perguntou ao Deus Altíssimo: Pai, o que está acontecendo que eu não consegui essa bênção? O que está acontecendo que eu não estou conseguindo? O que foi que houve? O que foi que eu fiz? No capítulo 7, no versículo 1, a palavra de Deus diz assim: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabedi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Está aqui o motivo. Por que o povo de Israel não conquistou a cidade de Ai naquele primeiro momento? Porque simplesmente o povo de Israel tinha prevaricado. O povo de Israel tinha desobedecido. Mas a palavra de Deus diz que não existe nada que esteja encoberto que não venha a ser revelado. É revelado. Meu amado, essas pequenas coisas estão nos tirando da presença de Deus. Às vezes a gente vê isso nos noticiários de TV. A equipe trabalha em um grande hospital, mas como é um grande hospital que tem um movimento muito grande, ninguém vai perceber o desvio de gases, ninguém vai perceber o desvio de um esparadrapo, ninguém vai perceber o desvio de uma seringa. Ah, mas chega em quantidade, uma caixinha ou outra que a gente tira, ninguém vai perceber. Mas Deus está percebendo isso. Agora há pouco eu vi uma notícia no jornal, no interior de São Paulo, um homem entrou dentro de uma fábrica de aço, de beneficiamento de aço, e saiu lá de dentro com a carreta com 20 toneladas de aço. Saiu desapercebidamente, ninguém viu. Mas como é que ele entrou? Ah, nada demais, eu dei uma focinha, moral da história. Foi preso o ladrão, foi preso aquele que ajudou, tinha anos e anos na empresa, perdeu o trabalho por uma coisa que nada a ver. Você está entendendo, meu amado? Muitas das vezes a bênção não está alcançando porque tem algo em você que para você, aos teus olhos, é simples, mas para Deus é algo que denigre a imagem de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Está passando por dificuldade, não precisa meter a mão naquilo que não é teu. Não precisa se humilhar para os outros. Não precisa sair correndo fazendo coisas estranhas aos olhos de Deus.
Não precisa isso. Precisa que você coloque seu joelho no chão e clame ao nosso Deus. E muitas das vezes você fala assim, mas não aconteceu nada, eu vou continuar fazendo, meu amado. Preste atenção, pode não acontecer com você, mas pode estar acontecendo algo em volta da sua casa, da sua família, que é um sofrimento que poderia ser evitado devido ao teu pecado. Devido ao teu pecado. Talvez não está acontecendo contigo, mas está acontecendo com teu filho, com tua nora, com teu neto. Pode estar acontecendo com teu pai, com tua mãe. Tudo isso, meu amado, é bíblico. Você veja só, Acã, o que aconteceu com Josué? Assim que Josué clamou a Deus, Deus deu sabedoria. Deus deu sabedoria para Josué. O que Josué fez? Foi de encontro a todas as tribos do povo de Israel. Tribo por tribo, família por família, homem por homem, até que chegou a Acã. E Acã revelou para Josué tudo aquilo que tinha acontecido. No capítulo 7, versículo 20 do livro de Josué, veja bem o que aconteceu com Acã. E respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor. Ele viu que o cerco fechou, que já tinha sido descoberto o que ele tinha feito. Mas era preciso ouvir da voz de Acã. Olha a humilhação. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. Cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Ele revelou no meio de todo mundo vendo aquele problema. Agora veja bem o que ocasionou essa desobediência de Acã. Meu amado, é aquilo que eu volto a falar. Talvez não está acontecendo nada com você, por isso que você continua errando. É uma coisa pequena, nada a ver, e você continua errando. Mas você já reparou se o que aconteceu com teu filho, tua filha, com teu casamento, com tua nora, com teu genro, será que não é proveniente das coisas que você tem feito, que para você não tem nada a ver, não tem nada demais? Toda a parentela de Acã sucumbiu diante do pecado dele. Veja no versículo 24 o que diz a palavra de Deus. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zera, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos e as suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e as suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo quanto tinha, levaram-nos ao vale de Acor. Esse vale de Acor aqui é o vale da indignidade. Amém, amados? É conhecido como o vale do banimento, como o vale da dificuldade. Até hoje é conhecido assim. E aí o que aconteceu? Versículo 25. E disse Josué, por que nos turbates? O Senhor te turbará a ti este dia. E todo Israel apredejou com pedras, e o queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. E levaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Veja bem que não foi só Acã, e sim toda a sua parentela, todas as suas riquezas, seus ganhos, tudo foi apredejado e queimado. Pagou um alto preço por algo tão simples, por algo que aos olhos humanos nada a ver. A amada palavra de Deus diz que a casa de Deus tem que ter ordem e decência. A palavra de Deus diz que o homem de Deus e a mulher de Deus tem que ser reconhecido no simples olhar, no nosso modo de vestir, no nosso modo de falar, no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir. Assim como a palavra de Deus diz que nem todo aquele que está em Israel é israelita, nem todo aquele que usa um terno, uma gravata é o bom pastor, porque bom pastor só tem Deus. Mas não precisa ser um teólogo, um doutorado, um PhD na Bíblia para saber que o que Deus nos pede é para que possamos amar uns aos outros como vos amou, e para que possamos fazer aquilo que nos convém, aquilo que aos olhos de Deus é justo fazer. Aquilo que não é de Deus, se afasta. Afasta-te do mal e o mal fugirás de vós. Não adianta nada que esteja encoberto não venha a ser revelado, porque vai a qualquer momento ser revelado, você vai ser humilhado, você vai ser envergonhado. Busca a Deus a todo instante. Essa é a esposa que Deus te deu. Mas nada a ver se eu der uma puladinha de cerca. Tudo a ver, meu amado. Estes são os filhos que Deus te deu. Este é o trabalho que Deus te deu. Mas eu estou ganhando pouco, mas Deus está contigo. É pouco, mas Deus não tem deixado nada te faltar. Preste atenção nisso. Preste atenção nessa palavra. Deus quis falar com você. E é com você que o Espírito Santo está tocando neste momento. Guarda essa palavra.
Tire da tua boca o nada a ver, o nada demais, e coloca na tua boca seguir e fazer os caminhos retos do nosso Senhor Jesus. Amém? Que a graça do nosso Deus seja contigo e sobre toda a tua casa, sobre toda a tua família, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus.